Olá concurseira aí de Montes Claros, em Minas Gerais, tudo bem com você? Espero que sim. De volta aqui o professor Gabriel Velasco para juntos darmos seguimento aí no estudo do Estatuto dos Servidores visando o concurso de 2024. Então, já te convido a você que não nos conhece, ainda também você que não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso canal, compartilhe também o nosso conteúdo para nos ajudar e ao se inscrever, já te convido para você, juntamente com a inscrição, ativar o sininho, pois aí você receberá a notificação dos vídeos, conteúdos que forem lançados aqui no canal. Lembrando também que não damos aulas só para Montes Claros, aí para vários municípios de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, Sul. Então, você se inscrevendo, você terá acesso a conteúdos que você não achará em outros canais, tá? Nós somos especializados em concursos municipais e leis municipais, lei orgânica, estatuto dos municípios, dos servidores dos municípios, código de posturas. Então, aqui você achará esse tipo de conteúdo especificamente, com questões, né, com exercícios, audiobook, e-book de questões, tudo aqui você terá acesso no nosso canal. Então, se inscreva e ative o sininho para você receber notificação dos conteúdos e deixe seu like aí. Bom, sem mais, vem comigo, tá? Nós paramos aí no artigo 28, lembrando que eu não falo de todos os artigos incisos, aqui eu pego os mais relevantes, e lá no audiobook você poderá ouvir toda a lei orgânica e todo o estatuto de Montes Claros, perdão. Ah, então vamos lá, pessoal. A partir do título 3 fala da movimentação de pessoal. O artigo 29 traz as formas de movimentação de pessoal. Tá legal? Tenho remoção, tenho redistribuição, disposição e readaptação. Aqui eu confesso para vocês que eu não acho esse tipo de informação em outros estatutos, tá? É uma peculiaridade aqui do estatuto de vocês. Vamos dar uma olhada aí. Primeiro, a remoção, ela fala que é o deslocamento do servidor de uma para outra secretaria ou de uma para outra unidade dentro da mesma secretaria. A remoção ela poderá ser a pedido do servidor ou de ofício, quando é de interesse da administração, podendo dar-se sob a forma de permuta. Então, aí é importante você guardar que a remoção ela é feita dentro, tá? Ali da mesma secretaria, sendo de uma unidade para outra ou de uma secretaria para outra secretaria. Nesses dois casos aí, podendo ser de pedido ou de ofício. No parágrafo 1º, ao servidor efetivo em estágio probatório e ao detentor de função pública, não se considerará remoção a pedido. Então, nesses dois casos aí, mesmo que ele peça, não será concedida a remoção. A remoção do servidor de uma secretaria para outra dá-se-á por ato do secretário municipal de administração, ouvidos os titulares das respectivas pastas. No caso aí das pastas, a gente fala das secretarias, tá legal? Então aí o ato, tá, para a remoção do servidor é feito pelo secretário municipal de administração. Capítulo 3º, a gente já vai para a redistribuição, que está no artigo 31. Tá? Como será feita a redistribuição? Tá? Primeiro, para ajustamento de quadro de pessoal, visando aí as necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção de cargo ou criação de órgão. Tá? Perdão, extinção de órgão ou criação. Legal? Parágrafo único. Nos casos de extinção de órgão, os servidores estáveis, são aqueles que já passaram por aquele período de avaliação, que não puderem ser redistribuídos na forma deste artigo, serão colocados em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu aproveitamento na forma prevista nesta lei. Então, beleza? Ó, cargo foi extinto, perdão, o órgão foi extinto dentro da administração. O servidor que já é estável, ele fica à disposição, aguardando, tá, a sua vaga para ser preenchida. E ele receberá aí, quando na disponibilidade, a remoção
a remuneração proporcional ao tempo que ele está no serviço público. Vamos lá, pessoal. Da readaptação, a readaptação é o cometimento ao servidor em cargo compatível com a limitação que tenha sofrido, tá? Em sua capacidade física ou mental. Deixa eu explicar isso aqui rapidamente. Bom, a readaptação, o servidor, ele sofre alguma limitação, tá? Então, a junta vai avaliar e ele não podendo mais exercer a função que ele exerce, ou que ele exercia, tá? Ele será readaptado numa função compatível com agora as suas limitações. A readaptação poderá ser a pedido ou de ofício. Como eu falei, a pedido é do servidor, ofício é da administração. A administração determina onde ele será readaptado. No parágrafo 2º, a readaptação não implicará acréscimo ou perda remuneratória e nem se caracteriza como provimento em outro cargo público. Título 4 do tempo de serviço, capítulo 1. Vamos dar uma olhada no artigo 37. São considerados de efetivo exercício os afastamentos do servidor por motivo de... Bom, vamos ver esse rol aqui que eu coloquei. Há alguns pontos aqui, tá? Alguns incisos, porque tem algumas licenças que não são consideradas de efetivo, contadas como tempo de serviço. Mas essas aqui, nós vamos dar uma olhada, que vão contar. Primeiro, falecimento do cônjuge ou companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, por 5 dias consecutivos. Então, se ele falta o serviço por 5 dias consecutivos. Nesses casos aí, mesmo assim, é contado por tempo de serviço. Falecimento do sogro, sogra, genro, nora, irmãos, avós e netos, 3 dias. Exercício de cargo em comissão em órgãos do Poder Executivo Municipal, tá? Lembrando que os cargos de comissão são de livre nomeação e exoneração. Então, quando ele é nomeado para o cargo em comissão de órgãos aí do Poder Executivo do município, também conta como tempo de serviço. Cargo também de comissão em órgãos ou entidades de poderes da União e do Estado, também entram. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, tá? Lembrando que existem umas regras aí, que a gente vai ver posteriormente. Licença a gestante adotante em razão de paternidade, nós vamos ver também quantos dias, e no dia do seu aniversário, ele tem direito de se ausentar no dia do aniversário, também contará, não contará como falta, sim como efetivo exercício, tá? Serviço. Artigo 38, é vedada a soma de tempo de serviço simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos, então vai contar um só, tá? Não soma. Ele está comissionado em um órgão do município, pô, ele vai contar o cargo efetivo dele, o comissionado? Ele trabalhou no comissionado e no efetivo durante 2 anos. Pô, ele conta 4? Não, não pode acumular. Artigo 39. Para nenhum efeito será contado o tempo de serviço gratuito. Tá? Até porque aí é vedado, né, o serviço gratuito no serviço público, na administração pública. Artigo 40, contar-se-á para efeito de aposentadoria, aí para efeito de aposentadoria, não é efetivo exercício. Ó. Tempo de serviço público prestado à União, aos estados e outros municípios, da administração direta e indireta, desde que não seja simultâneo. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo, tanto no federal quanto no estadual e no municipal. Tá? Também aí conta para efeito de aposentadoria. Tempo de serviço militar, sendo ele voluntário ou obrigatório, tempo de contribuição para o INSS na administração pública, na atividade privada. Bom, o que acontece? Às vezes ele ele passa no concurso, certo? Mas ele já trabalhou na iniciativa privada. Então, na iniciativa privada, ele contribuiu para o INSS, beleza? Então, vai contar aí para a aposentadoria do servidor. Legal?
Da vacância, capítulo 1, o que que é a vacância, pessoal? Vacância é quando o cargo provido ele se torna vago. Aquele cargo ele tem um servidor e esse servidor sai do cargo, ele fica vago, é a vacância. E acontece em que casos? Tá, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, exoneração, tem demissão, promoção, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento, ok? Vamos dar uma olhada aqui nessas formas de vacância. Primeiro, a exoneração. Como acontece a exoneração do cargo efetivo? Primeiro, quando não forem satisfeitas as condições do estágio probatório, tá? Então, no estágio probatório, chegou o final, não foram satisfeitas as condições lá previstas de avaliação, o servidor não é demitido, ele é exonerado. Esse é o termo. Tá legal? Depois, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Eu expliquei, ou eu ainda vou explicar, mas deixa eu dar uma pincelada aqui sobre o seguinte. Quando o servidor ele é nomeado e não toma posse, o ato de nomeação se torna nulo, ele é anulado. Então, é esse o termo, tá? Foi lá, nomeado e não tomou posse, o ato de nomeação se torna nulo. Já no caso dele foi nomeado, tomou posse, mas não entrou em exercício no tempo que deveria entrar, ele é exonerado, tá? E também a pedido do servidor, porque muita gente fala assim, o servidor pediu demissão. Não, ele não pede demissão, ele pede exoneração. Esse é o termo, e explicando assim, você lembra se na prova ele perguntar se o servidor ele pode pedir a sua demissão, ele pede a exoneração. Legal? Artigo 47, a exoneração de cargo em comissão dar-se-á a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. Tá? Demissão, que está no capítulo 3º, a demissão será aplicada como penalidade, ok? Observado o disposto nesta lei. Aí a gente vai falar sobre isso posteriormente. Tá? Agora a gente vai entrar, pessoal, na aposentadoria. Vamos falar aí da aposentadoria, como é feita a aposentadoria no serviço público, e eu quero pontuar desde já a aposentadoria compulsória, que a gente vai ver no inciso 2º, mas vamos lá ler o caput do artigo. Ó. O servidor terá direito ao benefício da aposentadoria nas seguintes condições. Primeiro, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de serviço, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, quando os proventos serão integrais. Então, vamos lá. Em regra, o servidor será aposentado por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Em alguns casos, que é acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, os proventos serão integrais. Compulsoriamente, que é a chamada expulsória. O que acontece, pessoal? Há uns anos atrás, se eu não me engano, a partir de 2015, ou anterior a 2015, a compulsória ela era de 70 anos de idade, aqui ainda não foi atualizado. Hoje, o entendimento é que a compulsória é de 75 anos, ou seja, o servidor ele pode trabalhar até os 75 anos. Aqui ainda não foi atualizado, como eles pediram o estatuto, caso venha na sua prova, você vai colocar 70 anos de idade, mas hoje o entendimento é de 75 anos. Então, compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente ele vai para casa com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Voluntariamente, desde cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo efetivo, em que se dará aposentadoria, observadas as seguintes condições: 60 anos de idade e 35 de exercício. Se homem, 55 de idade, 30 se mulher no exercício. Ok? Qualquer dúvida, você para, faz as suas anotações, ouve de novo a explicação. Bora para a linha B.
aos 65 anos de idade, se homem, 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Tá? Então, se ele fez 65 anos, ok? Mas ele ainda não completou lá aquela outra regrinha que a gente acabou de ler, ele será aposentado de forma proporcional. Homem 65, mulher 60. 55 anos de idade, 30 de exercício, se professor. 50 anos de idade, 25 de exercício, se professora, que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e de ensino fundamental e médio. Então, essas regras aí, como nós vimos aqui, tá? Tem a aposentadoria proporcional e tem a aposentadoria integral. Tá? Então, você vai fazer suas anotações, pontuar aí, e qualquer dúvida, como eu falei, você volta aqui e ouve de novo para sanar as suas dificuldades. E pode deixar comentário aqui também que a gente explica. Parágrafo único. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Poxa, então quer dizer que ele vai para casa ganhando menos do que a atividade, ok? Parágrafo 4º, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de único regime previdenciário. Então, no caso, ele teria que ter 2 tipos de regime para receber as 2 aposentadorias, se fossem acumulados, né? Se ele tivesse exercido os cargos acumulados. Parágrafo 6º, equipara-se a acidente em serviço. Ele falou lá que em acidente de serviço, ele é aposentado recebendo integral, viu? Lembra? Nós vimos isso, de forma integral. Então, ele vai explicar aqui quais são esses tipos de acidente. Agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições, tá? Acidente sofrido pelo servidor no percurso da residência para o local de trabalho, ou vice-versa. Tá? Então, aí são as formas de equiparação em acidente em serviço. No parágrafo 10, a aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Então, dentro desses 24 meses aí, ele terá que ter a resposta se será aposentado ou não, a partir do momento que ele estiver de licença para tratar a saúde. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo, olha aí, ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Antes dele ser aposentado, a administração vai verificar a possibilidade dele ser readaptado, como nós vimos. Ele poderá ir para um cargo que hoje, atualmente, se equipara às suas limitações. Depois de verificada essa possibilidade, então logo ele será aposentado. Seguindo aí, parágrafo 13, o servidor aposentado por invalidez não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada sob pena de ter aposentadoria cassada. Bora. Artigo 52. A aposentadoria voluntária por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Tá? Por quê? Ele pode fazer o requerimento e demorar, tá legal? Para avaliação, enfim. Então, ele será efetivamente aposentado quando voluntariamente, a partir da divulgação do ato de aposentadoria. Artigo 53. Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade. Até porque ele já vai ganhando menos, certo? Então, se houver uma defasagem muito grande, ele perde o seu poder.
de compra, enfim, do seu poder econômico. Então, houve o aumento, ele também receberá o aumento na aposentadoria. Vamos falar um pouco das pensões. Então, tenho pensão aí no artigo 55, por morte do servidor ou do aposentado. Os seus dependentes fazem jus à pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento a partir da data do óbito. Então, estando ele em atividade ou na aposentadoria, na inatividade. Parágrafo 1º. O direito ao benefício da pensão por morte não prescreverá, mas prescreverão as prestações respectivas não reclamadas no prazo de 5 anos, contados na data em que forem devidas. Então, tem esse prazo aí para o descendente, quem for ficar com aposentadoria, fazer o pedido. Dos direitos, das vantagens e das concessões. Aí essa parte a gente gosta. Mas também depois vem os deveres, né? Então vamos lá, pessoal. Vencimento e remuneração são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Então, olha lá, vencimento, no artigo 56. O que é o vencimento? Retribuição pecuniária fixada em lei, a quem tem direito o servidor pelo exercício de cargo público. Então, o vencimento é apenas a remuneração, é apenas a retribuição pecuniária, tá? Que é fixada em lei. Aí no edital você já sabe qual vai ser o seu vencimento. Tá legal? Parágrafo único. A fixação dos padrões de vencimento observará a natureza, o grau de responsabilidade, complexidade, requisitos para investidura, peculiaridades do cargo. Como eu falei, isso aí geralmente consta em edital. Então, eu falei do vencimento, tá? Retribuição do funcionário, pecuniária do funcionário. Já a remuneração, eu tenho o vencimento mais as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. Ok? Então, a diferença é que o vencimento ele é básico. Tá legal? Já a remuneração, você pega o vencimento, soma as vantagens pecuniárias sendo permanentes ou temporárias. No parágrafo 2º, diz que a remuneração de servidores somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica. Isso aqui é importante, exatamente nesse ponto aí, tá? Como será feita a revisão, aí, ou fixação, alteração da remuneração dos servidores por lei específica? Não esqueçam disso, porque ele pode botar na nossa prova a remuneração dos servidores, será feita por decreto, tá? Sei lá, portaria, não é. Remuneração, sendo a fixação ou alteração dela, é por lei específica. Artigo 57, parágrafo 2º. Artigo 58. A remuneração do servidor público do município, percebida cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de natureza ou de qualquer natureza, não podem exceder subsídio mensal de quem? Do prefeito, tá? Então, lá, o servidor, a remuneração, mesmo com as vantagens, não pode exceder em espécie, em grana, a que é paga ao prefeito do município. É o teto. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto se dirá sobre remuneração ou provento, tá? Nesse caso aí, pessoal, eu vou até falar do parágrafo único, que vem abaixo, mas a consignação em folha, tá, que levará a um desconto na folha, tá, a um desconto na remuneração do servidor, poderá ocorrer, mas ele deverá autorizar. Então, nesse artigo 59, quando ele fala, salvo por imposição legal ou mandato judicial, não incidirá desconto, depois ele vem e fala, opa, peraí, mas poderá haver, tá legal? Desconto se ele autorizar. A gente cansa de ver aí empréstimo consignado, né? Empréstimo para servidor. Então, aí nesse caso, ele poderá sofrer o desconto porque ele autorizou, tá? Artigo 60. As reposições e indenizações ao erário e administração, tá? Poderão ser descontadas em parcelas mensais na forma de regulamento.
O débito com o erário, ou seja, ele está devendo alguma coisa à administração, de servidor que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria e disponibilidade cassadas, será deduzido de seu crédito financeiro com o município, devendo saldo devedor, se houver, caso ele saia e tenha alguma dívida com o erário, ser quitado dentro de 60 dias, sob pena de sua inscrição em dívida ativa. Então, algumas informações aqui, ó. Ele deverá quitar a sua dívida, tá? Saldo negativo em 60 dias. Se ele não fizer, poderá ser incluído em dívida ativa. Tá legal? Isso aí, às vezes, o servidor ele sai devendo. Então, ele tem lá um crédito de férias, alguma coisa para ele receber, mas o que ele deve ao erário não dá para pagar com o valor que ficou lá de férias, de rescisão, enfim. Ele, então, deverá depois sair da administração em 60 dias quitar esse débito, senão vira dívida ativa. Artigo 62. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Aí fala de aquela famosa pensão alimentícia, né? E nesse caso aí, poderá haver essas intervenções. Artigo 63. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente pelo exercício do cargo ou função vencimento inferior ao salário mínimo, tá? Vigente no país. Ok? Aqui, pessoal, se vocês entrarem aí na internet, cada estado tem lá uma referência de salário mínimo. Ok? Então, cuidado para na prova ele não colocar aqui que o servidor não pode perceber, tá, um valor inferior mensal aí como o seu vencimento inferior que é pago salário mínimo no estado, não é? Como nós vimos aí, salário mínimo vigente em todo o país, ok? Bora aí falar das vantagens. Nós temos as seguintes vantagens além do vencimento, tá? Nós vimos que a remuneração, eu tenho o vencimento mais as vantagens, não é? Sendo elas lá que são permanentes ou as que são temporárias. Então vamos dar uma olhada em algumas delas. Ó, tem as indenizações, tem as gratificações adicionais e abono família, tá bom? Bom, as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, tá? Na próxima aula, a gente vai entrar mais especificamente nas indenizações, mas vamos lá. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu vou voltar ali. Diária. A diária, ela é paga quando o servidor a serviço da administração ele se afasta da sede. Tá? A diária é para custear a alimentação, a estadia do servidor. Tá? Então, isso aí é um tipo de indenização que ela é momentânea para aquele objetivo ali. Então, ela não vai se incorporar ao vencimento do servidor. Tá? Foi um exemplo aí para você entender. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Tudo bem, tem algumas situações aí que vão se incorporam-se sim, tá? Mas eu dei um exemplo aqui da diária para você entender que a diária, olha aí, ela é uma indenização, tá legal? Aí embaixo ele fala que as gratificações serão incorporadas ao vencimento ou provento. Então, toma cuidado com isso, tá? Indenização se incorpora? Não. Gratificação adicional incorpora? Sim. Ok? Essa é a diferença. Artigo 65. É vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal. Tá? Parágrafo único. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, tá? Posteriores. Legal? Indenizações. Tem algumas formas aí, ó. Falei da diária, transporte e outras que a lei indicar. Só chamei aí para a gente falar um pouco sobre
as diárias. Posteriormente, a gente entra em questão e na próxima aula a gente continua no tema. Vamos lá. O servidor que a serviço se afastar do município, olha aí, o que eu falei, caráter eventual, para outro ponto do território nacional, fará juízo a diárias, cobrir despesa de pousada, alimentação, comoção urbana. Diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora do município. Será paga antecipadamente, é lógico, ó, eu mesmo quando eu me afasto da sede, a diária ela é paga um dia antes, até mesmo para eu me programar, tá? Então, olha lá, ó, será paga antecipadamente, em qualquer caso, estará sujeito a posterior comprovação. O servidor que receber diária e não se afastar do município, ele terá que devolver, tá bom? Então, ele fica obrigado a restituir de forma integral, ele recebeu, não se afastou, tá? Então, ele tem que devolver e ele terá o prazo de 3 dias para fazê-lo. Na hipótese de o servidor retornar ao município em prazo menor do que foi previsto, restituirá a diária recebida em excesso, no prazo estabelecido no artigo. Tá? Então vamos lá, ele se afastou, ele ia ficar 5 dias, não ficou 5, ficou 2, então ele tem que devolver 3 dias. E o prazo também para ele devolver essa diferença será de 3 dias. Belezinha, pessoal? Ó, vamos seguir aí para a questão da aula, ok? Finalizamos mais uma aula. Você vai pausar o vídeo, vai responder a questão e nós voltaremos com a resposta do gabarito e aí a explicação da questão. Bom, a questão ela pede para a gente marcar a opção em desacordo. O que ele quer aí, entenda, interpretar, ele quer a opção incorreta segundo o Estatuto dos Servidores aí de Montes Claros, beleza? Então vamos lá. Primeiro enunciado aí, da alternativa A, Tício é servidor da prefeitura, beleza? E recebe mensalmente a sua remuneração, que é vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Bom, remuneração é, pessoal, a soma do vencimento mais as vantagens, sendo elas permanentes e temporárias? Claro que é. Olha lá, o artigo 57 traz essa definição, ok? Falei sobre isso. Remuneração, você vai lembrar de vencimento, mais vantagens pecuniárias, sendo elas permanentes ou temporárias. Então, a alternativa A está correta. A opção B fala que a vinculação ou equiparação de qualquer espécie ou quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal é vedada conforme consta no Estatuto. E é sim, pessoal, essa alternativa também está correta. A base nossa é o artigo 65, olha lá. Vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie aí de remuneratórias, tá? Sendo de efeito para qualquer efeito de remuneração de pessoal. Beleza? Tá comigo? Vamos lá? Analisar se poderá ser concedida a remoção a pedido ao servidor efetivo em estágio probatório e ao detentor de função pública. Opa! Vamos dar uma olhada no artigo 30, parágrafo 1º, que fala exatamente o contrário lá. O servidor efetivo em estágio probatório e ao detentor de função pública não se considerará a remuneração remoção a pedido. Tá? Então, a letra C é o nosso gabarito. Tá legal? Baseado aonde? No artigo 30. Tá? Então, aí o nosso gabarito é a letra C. Vamos dar uma olhada aí na alternativa D. Nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, a não ser que haja imposição legal ou mandado judicial. Certinho, nós vimos isso. Base, tá? No artigo 59, que diz, ó, salvo por imposição legal ou um mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento do servidor. Belezinha? Então, o nosso gabarito é a letra C. Legal? Bom, chegamos ao final da nossa segunda aula aí sobre o Estatuto dos Servidores de Montes Claros. Já te convido a se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, ativa o sininho para você receber notificação dos próximos conteúdos. Compartilhe o nosso conteúdo, que você nos ajudará bastante. Nosso e-book está sendo lançado, o e-book com 100 questões, 70 questões
sobre a Lei Orgânica de Montes Claros, 30 sobre o Estatuto, com gabarito de referência para você treinar pra caramba para sua prova. Dá uma olhada aqui no nosso canal, também o audiobook. Os audiobooks já estão disponíveis para você ouvir na academia, no trabalho, quando você estiver se deslocando para o trabalho, na sua residência, e ir guardando aí, se familiarizando com a lei orgânica e com o estatuto, para você arrebentar na sua prova e acertar, se não todas, o máximo de questões de lei específica, porque ela vai fazer diferença na sua classificação. Beleza? Forte abraço para você, até a próxima. Nos vemos em breve. Aqui um forte abraço do professor Gabriel Velasco do IASE, trabalhando para a sua aprovação. Tchau!